Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora do Gilmar Mendes, que sentiu o golpe da fala do Tarcísio. A fala do Tarcísio foi muito incisiva, muito veemente, foi muito forte e teve aqui declaração do Gilmar Mendes. Então, é uma coisa muito importante porque geralmente você espera que um ministro do STF ele mantenha a discrição, fique no silêncio, fique tranquilo, só dê sua opinião em algum julgamento, num voto que ele dê e tudo mais e tal. Então, esse não é o tipo de postura que geralmente você espera de um ministro do STF. Como aqui no Brasil a gente tem ministros que são extremamente políticos, então o que aconteceu é que a gente teve essa fala do Tarcísio ontem, uma fala de um governador que é um dos mais importantes do país, possivelmente o mais importante, e aí você tendo uma reação, o ministro se disponibilizar a fazer uma reação pública, demonstra que realmente ele sentiu o golpe. Então vamos analisar aqui isso e eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que o nosso que o nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário, conservador. Então aqui, notícias da Folha de São Paulo. Gilmar rebate Tarcísio e diz que o Brasil não aguenta mais tentativas de golpe. Não aguenta mais, é um português um pouco estranho aqui, né? Em ato na Paulista, o governador de São Paulo criticou Alexandre de Moraes e quebrou a anistia ampla. O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, afirmou nas redes sociais deste domingo 7 que o que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe. Aí sim, né? Aí sim o português acho que ficou certinho, né? A fala é uma resposta ao discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em ato na Avenida Paulista, que disse que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo, diz o ministro na publicação. É fundamental que se reafirme crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Então, é uma questão muito complexa isso aqui, porque, na verdade, o que a gente está percebendo é o seguinte: o Estado realmente é quem tira a liberdade. O Estado não é quem dá a liberdade para o povo. A liberdade é um reconhecimento que a gente tem de uma lei natural, que todas as pessoas têm uma liberdade, são iguais e têm liberdade. E isso é um reconhecimento de uma lei natural. Da forma que o ministro coloca aqui, ele coloca como se fosse assim, não, aqui nós estamos garantindo aqui para vocês que nós somos os guardiões. Não, vocês retiram a liberdade. Prova disso é que agora estão retirando o principal candidato da oposição de participar das eleições. Então isso fica muito claro para a gente que, na verdade, o governo retira a liberdade e aqui na figura do STF retira ainda mais a liberdade. Vamos ler aqui o post dele aqui inteiro, porque não é muito grande não. Vamos lá. No dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Então, é uma questão que realmente eu vou tomar liberdade de discordar, porque o que ocorre? Na verdade, o que o Estado faz e o que o STF tem feito é retirar as liberdades, porque, como o Tarcísio disse muito bem na fala dele, você não tem provas contra o Bolsonaro, o que você tem são questões, assim, é um julgamento show, e o que, na verdade, o que está acontecendo é que um lado está querendo tirar o outro lado do jogo. Isso é a definição do que é lutar contra a democracia. Continuando aqui na fala dele. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e a separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. Então vamos lá. Questão da pandemia, eu acredito que o Bolsonaro fez tudo certo. O Brasil foi um dos primeiros países a comprar a vacina. Outra questão é que nós não, dentro das médias globais afetadas
doença. A gente não ficou nada fora do que são as médias globais, e o que a gente viu foi um autoritarismo do governo contra a população, querendo prender a população dentro de casa. A economia a gente vê depois, aquele tipo de fala, tudo mais, com o apoio da imprensa. Então, como ele pode falar que isso está aumentando a liberdade? Vamos lá. Ameaças ao sistema eleitoral, isso foram críticas ao sistema eleitoral, né? Críticas ao sistema eleitoral, né? Acampamentos diante de quartéis, liberdade da população de se manifestar. Se eles queriam ir para frente dos quartéis, era a liberdade deles. Eu discordo de manifestação na frente de quartel? Discordo. Acredito que o lugar de você fazer a manifestação é em frente ao parlamento. Porém, é uma liberdade que a população tem, foi a forma que eles viram de se manifestar. O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe ao longo da sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor em garantir que jamais se repitam. Então, o que está acontecendo aqui é aquela coisa que a gente sempre fala. Qual que é o posicionamento da esquerda? O posicionamento da esquerda é o seguinte: olha, quando eu ganho é democracia, quando eu perco é ditadura. Basicamente, não tem nada mais claro do que isso. Como eles estão vendo que a tentativa agora, que o que provavelmente vai acontecer, é que eles vão perder as próximas eleições, desde que eles perderam, que eles ganharam a última, que foi por uma questão ínfima de votos, mesmo com todo o dedo na balança que eles colocaram, o que está acontecendo é o seguinte: desde então eles estão trabalhando já pensando na próxima. Porque eles percebem o que está acontecendo na conjectura mundial de a direita vindo para o poder, porque a esquerda não consegue mais debater politicamente, porque ela não consegue fornecer soluções para os problemas reais que existem. Então, eles percebendo isso, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: eles estão trabalhando incessantemente para retirar do jogo o lado que é o lado que está defendendo a liberdade, que é o lado que está defendendo a liberdade de expressão, liberdade de empreendimento, a diminuição do Estado, todo esse tipo de coisa. Então, realmente, a gente vê que é uma fala que a gente deveria esperar que não ocorresse, devido àquela questão que eu falei, que você espera que os ministros do STF tenham, mantendo o decoro, mantendo aquela tranquilidade do cargo, típica do cargo, que eles se manifestem apenas nos julgamentos em seus votos. Então, principalmente essa questão que ataques às instituições, na verdade, são críticas, né? E uma das principais questões que a gente tem na democracia como uma questão que demonstra que a democracia realmente é forte, é o fato de você poder criticar as instituições. Você pode criticar o executivo, pode criticar o legislativo, pode criticar o judiciário. Isso é que mostra que uma democracia realmente é forte. Quando você não pode fazer essas críticas, aí realmente é preocupante. Por quê? Porque você está sendo impedido do seu direito básico da liberdade de expressão. Meus amigos, então é isso. Eu realmente achei muito interessante essa resposta, que, como eu falei, é uma resposta que a gente não esperava que fosse ocorrer, ou pelo contrário, até esperávamos, né? Infelizmente, esperávamos. Talvez tenhamos outras respostas de outros ministros também. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal e até o próximo vídeo.